Olá, estamos aqui com mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Boava, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E estou aqui com a minha companheira de podcast, Luísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós vamos falar sobre constelações de animais. A gente chamou aqui a Isabela Hadler Coldry, ela é médica veterinária sistêmica e consteladora de animais. Bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Bem-vinda, Isa. Elu, Andréia e todos que estão aqui ouvindo ou que vão ouvir depois e assistir esse podcast. Que prazer estar aqui trazendo um pouco desse recurso relativamente novo para a gente olhar para as questões dos animais. É isso, Isa. Gente, a Isa aí, minha companheira de profissão, né? Eu também sou consteladora, vocês sabem disso, só que ela cuida de uma parte muito especial, né? Que eu acho que a maioria de nós, pelo menos eu amo animais, né? A maioria das pessoas amam os animais. E eu fiz uma mentoria com ela há pouco tempo e realmente eu vi a importância de olhar para isso. E aí por isso que a gente convidou a Isa aqui. Isa, conta tudo pra gente, tudo que você puder contar, né? A gente tem uma horinha aí para você explanar um pouquinho sobre esse universo. Eu vou primeiro me apresentar, contar como eu vim parar aqui. Eu acho que é importante, né? Porque eu estou consteladora de animais há 4 anos, mas eu tenho 20 anos de formada. Então, como é que foi que eu caí aqui nessa profissão que hoje é a profissão com a qual eu me encontrei, né? Atingi realmente esse propósito para eu servir a vida através desse trabalho. Então, eu me formei há 20 anos como médica veterinária. Sempre amei animais, e aí, quando eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar com atendimento de pequenos animais, que era o que eu gostaria ali, né? Na verdade, eu entrei na faculdade para cuidar de cavalos, minha grande paixão sempre foram os cavalos. No meio da faculdade, eu falei, acho que eu não vou me dar muito bem aqui nessa área, e hoje eu entendo muito bem disso, como a gente já vai sendo preparado desde sempre, né? Porque tinha essa questão, né, do cavalo. Hoje ainda, né, mesmo que a gente já tenha evoluído muito, mas como o cavalo ainda é um animal que, quando é viável economicamente, se mantém, quando não é viável economicamente, né, a gente acaba eutanasiando, que é também um assunto que a gente vai trazer aqui. E aí eu falei, eu acho que eu tenho que ir para uma área de pequenos animais, onde o animal realmente é de companhia, né, é de estimação, porque o veterinário, gente, ele tem essa coisa de querer salvar os animais, que é um arquétipo também, né? O pessoal da medicina integrativa, das terapias integrativas, trabalha também com arquétipos, né? A gente tem essa coisa do salvador. E aí eu fui para pequenos animais. Fiz a minha faculdade, depois fiz uma especialização em doenças infecciosas, e aí fui trabalhar. E nos 2 primeiros anos de trabalho, eu me deparei com as minhas primeiras dificuldades, que eram duas: lidar com o tutor, porque sim, gente, o nosso cliente são as pessoas, né? E o nosso paciente é o animal. E eu tinha muita dificuldade em lidar com as questões do tutor. E hoje é só o que eu faço, né? Através dos animais, mas eles são um portal para eu entrar também nesse sistema multiespécie. E a questão da eutanásia era uma questão para mim, né? A hora que não tem mais o que fazer. E aí? A gente vai eutanasiar esse animal, e para mim era muito pesado lidar com isso. Então, esses 2 momentos me fizeram falar: eu não sei se é aqui que eu quero atuar. E aí eu saio da clínica e vou para a área empresarial, para a área comercial. E fico durante 15 anos trabalhando com vacinas, medicamentos, rações, e fazendo parte técnica, parte comercial, e lidando com gente. Então, eu fui começando a me especializar em lidar com gente. E eu lidava muito, Andréia, que é algo que eu já estava sendo preparada, com mediação. Porque nós, consteladores, a gente faz essa mediação, essa pacificação, né? Nós somos pacificadores. Nós somos facilitadores da pacificação, da mediação entre as relações, né? E eu me lembro que em 2008 eu já estava fazendo isso. Eu trabalhava no departamento técnico, com reações pós-vacinais, então ligavam os veterinários, fulos da vida, que a vacina poderia estar causando reação, e o que ia acontecer, e eu estava ali no meio para falar: olha, isso pode acontecer, e dava todos os dados técnicos. Então, outro dia eu estava lembrando e falava: gente, eu já pacificava no telefone, né? Então, tudo isso era uma preparação.
tudo, a gente sempre é preparado, né, gente? A gente não, eu falo cair de paraquedas, mas sempre há uma preparação. E durante esses anos todos, eu fiquei nas empresas, mas de tempos em tempos, vinha aquela crise, né, profissional, de identidade. Eu falava, gente, mas não é isso, não é isso. E aí, em 2009, eu encontrei as constelações para autoconhecimento. Uma amiga minha falou sobre elas, e aí estava abrindo uma formação em São Paulo, eu sou de Campinas, e ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer. E a hora que eu adentrei aquele espaço, que eu fiz o primeiro módulo, a minha alma já sabia. Ela falou, você encontrou. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? Mas estava muito longe da minha aplicabilidade profissional ali, né? E o quanto o constelador, ele precisa primeiro trabalhar em si para poder levar o seu cliente, né? Então, quantos anos a gente precisa primeiro também ir se trabalhando, porque a gente não consegue levar o nosso cliente por lugares onde a gente não percorreu, né? Então, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, mas eu não sabia nem por onde começar, porque eu falei, poxa, será que eu vou largar a veterinária? Tudo que eu fiz, né, a minha formação, porque eu gostava daquilo que eu fazia, mas eu sentia que ainda faltava algo. Então, eu fui me trabalhar. Eu fiz a formação lá em 2009, 2010, fui começar ali a olhar para as minhas próprias questões e continuei trabalhando. E aí, em 2018, uma amiga minha virou para mim e falou assim, você viu que vai ter um workshop de constelação veterinária? E aí, quando ela me falou isso, a minha alma, na hora, ela falou, chegou. Chegou esse momento que você estava esperando, porque agora você vai unir a paixão de alma, aquilo que a sua alma falou, é isso, com a sua formação. E aí, em 2018, eu fui participar desses 2 workshops, conheci a professora Carla Soares, que é a fundadora do programa de formação em medicina veterinária sistêmica, fiz a minha formação no básico, no avançado, fui docente também do programa, e ali eu fiz a minha virada de chave, né? Ali realmente eu aí saí do mundo corporativo, comecei do zero, nunca é do zero, né? Porque você já está preparada, mas tive que realmente tirar, pedir demissão, sair dali e do zero, como eu digo, começar um novo trabalho, um novo laborar, uma nova fonte de renda a serviço desses animais. Então, essa foi minha trajetória a chegar até aqui. Então, eu estou com 4 anos mergulhados na medicina veterinária sistêmica, na visão sistêmica aplicada aos animais. É assim que eu cheguei até aqui. Muito bom, querido. E conta pra gente, então, um pouquinho desse universo, né? Porque história linda, é realmente esse brilhar, né? O que você falou, cai no nosso colo mesmo e a gente está sendo preparada. Quando você contou, eu fiquei fazendo um filme. Ah, é verdade, eu nunca tinha olhado para isso, mas eu também fui preparada antes, É, né? Eu nunca tinha olhado por esse ângulo da lente, mas realmente faz sentido. Porque também as constelações chegaram para mim em 2010 e eu só fui me sentir, né, que eu fui buscar curso, porque eu só em 2018. Então faz todo sentido mesmo a gente olhar para esse lugar, né? E essa coisa que você trouxe de se encontrar e fazer a união dos dois, né? Eu achei, por eu ter feito direito e nunca ter conseguido trabalhar com direito, eu achei que quando a constelação chegou, eu conseguiria fazer esse match, mas não foi. No meu caso, não foi. Eu simplesmente segui de outro lado. Talvez não era para ser mesmo. Mas quando a gente faz esse match, né, é lindo. Então, conta, Isa, porque as aulas que eu tive com você foram apaixonantes. Eu quero que você dê um pincelar aqui para as pessoas terem essa visão do que você trouxe para mim, que foi tão genuíno e tão profundo. olha, o que me encanta e eu saio assim de atendimentos emocionada, muitas vezes, por poder realmente, eu falo, gente, eu tenho realmente o melhor trabalho do mundo. Então, eu não perco e eu espero nunca perder isso, né? Esse entusiasmo mesmo, sabe, de servir. Porque os animais de estimação, eles estão a serviço de nós humanos, né? E aí, quando eu falo estão a serviço, talvez quem não conheça a linguagem sistêmica estranhe um pouco isso, né? Estar a serviço de.
estar a serviço não é estar abaixo, né? Subjugar. Todos nós estamos a serviço de algo maior, né? Nós estamos a serviço uns dos outros, esse podcast está a serviço de pessoas, de situações. Então, existe uma grande conexão entre todos nós nesse planeta. E a gente está aqui para evoluir. Eu gosto de brincar, a gente não veio aqui a passeio, né? Essa é uma grande viagem, né? Uma grande experiência que a gente tem com o propósito da gente evoluir, né? E os animais, eles nos ajudam, eles têm nos ajudado a evoluir nesse momento, né? Eles já nos ajudaram a sobreviver, então o que eu contei para a Andrea e que foi algo que eu fui construindo dentro de mim foi a relação desde a domesticação, desde o processo de domesticação até os dias de hoje. E aí fez um sentido assim muito fenomenal, porque por que os animais chegaram perto da gente? Então hoje todos os animais que a gente tem aqui em casa, né, as raças, hoje a gente tem 300 raças de cães, mais de 30 raças de gatos. Por que todas essas raças existem? Não é por acaso, nada é por acaso. O acaso ele não existe, tudo é permitido e pensado por essa grande consciência. Aí cada um dá um nome, né? Universo, grande consciência, Deus. Essa união não aconteceu por acaso. Então, lá atrás, há 20 mil anos, a gente se encontra com esses animais para que a gente pudesse sobreviver, eles e nós. Então, a gente ainda era homem das cavernas naquele tempo. A gente ainda caçava e andava atrás de alimento. A gente ainda não tinha nem começado a plantar, porque foi a partir da plantação que a gente pôde estabelecer as comunidades, né, fixas. Mas a gente tinha que andar atrás de comida. E aí, naquele momento onde a gente caçava e deixava os nossos restos de alimentos, os ossos, os canídeos, que são a espécie, né, do lobo cinzento, que é o ancestral primitivo do cachorro, começou a se aproximar da gente. E aí, porque eles têm um comportamento de caçadores oportunistas, então eles farejam oportunidades. E aí eles chegam perto da gente porque tinha uma comida que atraía eles. E a partir desse momento, eles vão ficando mais perto, vão se alimentando, vão criando uma relação ali de benefício, de mutualismo. E aí se estabelece esse primeiro vínculo, que era um vínculo do quê? De sobrevivência. Então, naquela época, a gente não vivia mais que 20 anos. A nossa expectativa de vida aí era de 18, 20 anos, porque a gente morria de frio, de fome, de verminose, atacado por predadores, né? A vida era muito hostil há 20 mil anos atrás. Então a gente precisava de uma outra espécie que nos ajudasse a sobreviver. E os lobos também precisavam da gente para fornecer um alimento com mais facilidade. Assim eles corriam menos riscos. Então a gente se aproxima para falar, olha, acho que juntos a gente consegue sobreviver melhor. E no caso dos gatos, isso acontece quando a gente começa a plantar. Então, quando o homem começa a plantar, a gente colhia os grãos e armazenava os grãos nos silos, e aí com o armazenamento nos silos chegaram os roedores silvestres, né? E aí com os roedores vieram os predadores dos roedores, que eram os gatos selvagens africanos. E aí nesse momento o homem falou, uau, eles estão ajudando a tirar os roedores ali que está comendo os nossos grãos que estão armazenados nos silos. E aí também nasce essa relação de ganha-ganha. Entende que a relação com os animais, ela nasceu de um lugar onde você precisa de mim, eu preciso de você, e juntos a gente está aqui para a gente ter mais chance de sobrevivência, né? E assim foi com os outros animais, no sentido de a gente começa a domesticar os outros animais para que juntos a gente tivesse mais chance de evoluir num mundo onde os desafios eram muito maiores, né? E assim a gente foi caminhando. Quando a gente chega nos dias, por exemplo, em alguns séculos atrás, eu fiz essa construção também com a Andrea, para a gente ir percebendo como não é por acaso que a nossa relação acontece. Para a gente entender a relação de hoje, a gente precisa ir lá para trás. Por isso que eu gosto de fazer essa linha do tempo, né? Então, os animais ajudaram a gente lá. Depois, na parte da pesquisa, então, alguns séculos atrás, a gente não poderia ter avançado tanto na medicina,
algumas décadas atrás em pesquisa de antibióticos, de genomas, de clonagem, se não fossem os animais. Então vejam que tudo está a serviço de algo maior. E aí, ao invés da gente ter um movimento que é muito comum, e legítimo inclusive, porque a gente tem, né, o ser humano tem um pouco essa cabeça mais para a questão da pena e da dó, mas a gente pode também incluir dentro de nós um movimento de honra, de gratidão a esses animais, a cada vida que aconteceu e se deu, né, em prol de pesquisa, em prol da gente descobrir outros antibióticos, outros fármacos, maneiras da gente curar doenças, né? Então, eles também nos ajudaram a evoluir mentalmente, cognitivamente, né? E hoje? Hoje, em que momento da vida que a gente está? A gente já se desenvolveu fisicamente, a gente já se desenvolveu mentalmente, e hoje a gente precisa olhar para que aspecto nosso? Para as emoções, né? Para a consciência. E aí também não é por acaso que esses animais saem do fundo do quintal há algumas décadas, há 20, 30 anos, e vêm para dentro das nossas casas, para se tornarem entes da família. Então hoje a gente tem a família multiespécie, né? E inclusive que é reconhecida pelo judiciário. Então, desde que os animais foram considerados pela ciência como seres sencientes, eles passam a não ser mais coisas, objetos, então nós não somos mais donos e proprietários dos animais. A gente tutela esses animais, inclusive com responsabilidades, inclusive com chances de perder a tutela caso fique comprovado que a gente não cuida bem desses animais, né? Assim como um filho. Se a gente tiver comprovado que a gente não trata bem, o conselho tutelar for lá, a gente pode perder a guarda desse filho. Dos animais, a mesma coisa. Porque eles são indivíduos, né? Com emoções. E a gente tem deveres para com eles. Então, hoje, a relação que a gente tem com os animais é muito diferente. E eles fazem parte da família. E por que eles vieram para dentro de casa? Porque agora a gente está precisando de um outro tipo de ajuda. Né? Eu gosto de falar muito isso, que nós somos seres relacionais, nós humanos somos seres relacionais. E a gente precisa do outro para se perceber, para perceber, né, as nossas próprias questões, para onde a gente precisa olhar, qual é a nossa parte que a gente precisa trabalhar. E isso a gente só enxerga a partir de uma relação. A gente não enxerga convivendo sozinho, porque daí eu não tenho conflito, eu não tenho nada, eu tô só eu e eu, ou eu e Deus. E aí a gente não tem como a gente evoluir a partir de nós mesmos. Então eu preciso da minha relação com o outro para evoluir. Ocorre que muitos de nós tá tão cindido com a própria espécie por conta de questões emocionais, biográficas, né, da sua própria história, que a gente se isola das nossas próprias relações humanas. E a gente vai mais para as relações com os animais, por questões, né, de muita dor aqui. Então, aquele animal não trai, aquele animal não julga, aquele animal não abandona, né? Então, os animais entram nesse lugar de auxiliares para a gente olhar para as nossas próprias questões. Então, hoje os animais eles estão tão próximos da gente, né, no lugar de muitas vezes de um ente da família, para mostrar coisas para eles, na nossa relação com eles, que a gente precisa olhar e que a gente não tem dado conta de olhar sozinho. Então, essa é uma das missões dos animais, dessa proximidade. E é a constelação de animais, essa relação da visão sistêmica aplicada aos animais, que tem dado para a gente recursos para a gente olhar para isso. Ai, lindo, né? Eu queria, assim, que você desse para gente aqui, para o telespectador que pode, né, não conhecer tantas constelações como a gente, entender como eles podem interferir. Queria que você desse alguns exemplos, sabe? Que você tem uma infinidade aí, para ele Sim. compreender um pouquinho esse campo. E também queria que você tocasse num assunto delicado, de um jeitinho delicado que você tem para falar, que é essa questão, como você trouxe já, né, a questão dos animais que foram e ainda às vezes são usados como se diz, para pesquisas, né? Esses Uhum. animais
que são usados em laboratórios, e eu queria que você contasse a sua experiência, né, dessa questão dos animais que são, né, manipulados dessa forma. Você disse que já constelou, tantos, porque a Isa, gente, ela já constelou animais que são usados para esse tipo de finalidade, né, que a gente está falando aqui, para fins, né, de pesquisa. Ela também já constelou vacas, bois que vão para abates, tá? E ela também já constelou os franguinhos de granja, dessas granjas que a gente abomina. E assim, gente, ouçam com os ouvidos abertos, sem julgamento, que é o que a constelação nos ensina. Aqui não tem julgamento, tudo é como é. E eu acho que quando ela me trouxe isso, nessa linguagem sistêmica, me veio uma compreensão tão grande sobre o tema, e aí me tirou mais um pouquinho daquele lugar que temos em relação a esses assuntos que são tão polêmicos do julgamento, né? Porque por mais que eu esteja aqui no lugar de consteladora, eu falo para vocês, né, para os meus clientes, não sou perfeita, também julgo, Nós somos né? humanas, né? Também julgo, também tem coisas que me deixam fora de mim, né? Que eu quero ir lá, né? Principalmente, por exemplo, maus tratos aos animais. Então, é Sim. uma coisa que me dói mesmo. E a gente fica ali, mas o que que é o certo? O que que é o errado? Para onde que eu olho, né? Sim. Então, eu quero que vocês escutem ela com carinho, com o coraçãozinho aberto, sem julgamento. Por favor, vai lá. Sim. Eu vou separar em duas partes, tá, Andréia? Primeiro falar, depois eu vou falar dessa questão desses animais de laboratório e de abate. Mas primeiro eu quero falar de como esses animais hoje estão a serviço, através do quê, né? Como que a gente foi descobrindo isso? E o que eu acho lindo da constelação é quando o Bert fala, mas como é que você sabe isso? Não sei o quê. Por seus efeitos. Ele sempre falava essa frase. Observa os efeitos. Então, e isso eu vou falar tanto agora nessa primeira parte, quanto a hora que eu for falar da questão, né, das pesquisas e desses animais de produção. Observe por seus efeitos em você. O que você sente quando você julga, o que você sente quando você condena, quando você vitimiza esses animais, e o que você sente quando você fala, ok, né? Lógico, vamos caminhar para um mundo onde a gente coma menos carne, a gente tem um mundo ideal ali. Mas se algo ainda é permitido, gente, é porque tem uma grande consciência tomando conta de tudo isso, e a gente precisa confiar. Confiar de que é um processo, tá? Então, mantenham sempre o coração aberto, e deixa isso chegar. E o que não servir, que for muito diferente do que vocês pensam, guarda numa gavetinha, só guarda ali. E depois talvez um dia a gente possa abrir essa gavetinha e pegar. E talvez não, talvez isso não faça, nunca chegue perto do que você pensa como verdade. E também tá tudo bem. Né? Que lindo hoje a gente poder se respeitar e ter visões diferentes, e às vezes a minha visão, a de vocês, não faz sentido para todo mundo. E tá tudo bem, né? Mas eu garanto que fica mais leve quando a gente tem esse olhar, porque eu era exatamente uma dessas pessoas. Eu, durante a faculdade, todo veterinário passa por o período de ter aulas de alimentos em inspeção e ter que ir para lugares de abate, né? E eu, naquele momento, Andréia, você imagina para mim como era. E aí eu parei de comer carne, então foi uma grande questão. Eu fiz faculdade, gente, há 25 anos atrás. Na época que eu fiz faculdade, a gente sacrificava cachorro para aula de técnica cirúrgica. Você tem noção? Então não era em peles artificiais. Hoje em dia isso é proibido. Mas em 1997, no ano 2000, a carrocinha passava na faculdade, na cidade, recolhia todos os animais de rua, porque era um problema de saúde pública, principalmente em cidades menores, né, como a que eu fiz faculdade, recolhia e levava para a faculdade. E ali eles ficavam no canil e nós, estudantes, que iríamos retirar aqueles animais de lá. E aí a gente passava naquele corredor, eles com o rabinho abanando e achando que a gente ia levar eles para fazer um passeio. E era um passeio para não mais voltar.
Então as coisas eram muito diferentes. E olha como as coisas mudaram e evoluíram. E a produção de animais também está evoluindo muito, sabe? Então, já que eu adentrei esse assunto, vamos falar primeiro dele. E depois eu quero trazer como os animais de estimação, então, podem mostrar tudo isso, estar a serviço dos tutores se olharem, tá? É, a gente, esses animais que foram domesticados há muitos anos, milhares de anos atrás, né? Todos eles também, as galinhas, né? As raças de vacas, os ovinos, os caprinos, todos esses animais, todas essas infinidades de raças que existem hoje de produção, elas só existem por conta dessa manipulação humana. Nós fomos cruzando esses animais. Para quê? Para nos alimentar, porque naquele momento a gente precisava disso. E aí, o que ainda é muito difícil para a gente dizer sim, é porque os animais, todos eles, tá, gente? E isso não sou eu que estou dizendo, a gente faz exercícios sistêmicos, a gente faz constelação. Hoje existe uma área, não sei, Elúcia e André, se vocês conhecem, mas existe a comunicação intuitiva, tá, entre espécies. Então, hoje existem profissionais que se comunicam com esses animais, e sim, é possível, não é magia, não é, enfim, isso inclusive é cientificamente comprovado, e o Rupert Sheldrake, que é o físico, o cientista, né, que chancela essa teoria dos campos mórficos, né, ele fala muito sobre isso num livro que chama Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Então, existe um campo de informações, todos nós temos um campo de informações, e os animais também, e a gente acessa esse campo de informações, tá? Então, existem hoje os comunicadores intuitivos, e os animais, a gente consegue hoje saber deles, né? Quais são as emoções, o que eles falam a respeito de tudo isso, né? Eles sabem que eles estão a serviço. A única coisa que eles querem, como todos nós, porque nós somos animais, né, gente? Olha que doideira. Como a gente se apartou disso? Porque nós também somos animais, nós somos mamíferos. Em algum momento a gente se apartou muito desse reino animal. E o que todos nós queremos, a gente como constelador, a gente sabe ser visto e ser incluído e ser honrado. Então, o que esses animais querem? Ser vistos, ser incluídos e ser honrados, e ter uma vida digna. Então, quando um animal, eu acho que toda essa parte da alimentação, que é um assunto muito delicado, muito complexo, difícil de falar até, né, para não ser injusto e para não ser mal interpretado, né? Mas os animais, eles sabem que eles estão a serviço. Agora, por isso mesmo, a gente precisa tratar deles da melhor forma possível. E eles sabem também que essa questão da carne é um processo evolutivo, inclusive. E que antigamente, a gente era essencialmente carnívoro, depois nos tornamos onívoros. E a gente vai caminhar para cada vez depender menos deles. Mas que a partir do momento que a gente tem essa consciência, e aí eu posso dizer como médica veterinária, que o sistema de produção animal para alimentação, né, para consumo de carne, já melhorou muito. Ainda tem muito a melhorar, mas já melhorou demais. Hoje tem muita gente preocupada com o bem-estar animal. Muita gente. Né? Eu que estou há 30 anos em contato com isso, hoje eu vejo inclusive os pequenos produtores, mas leva muito tempo para isso se ajustar. Muito tempo. Como tudo na vida é um grande processo. E os animais, eles estão pacientemente esperando por isso. Agora, quando a gente coloca eles no lugar de vítimas, coitados, será que a gente dá força para eles ou tira a força deles? E essa é a grande diferença. Então, lógico, gente, pelo amor de Deus, eu não incentivo nenhum tipo de maltrato, né? Nenhum tipo de desonra, nenhum tipo de qualquer prática
que acabe com a vida deles de forma desumana, que os trate sem o mínimo de condições que eles precisam, de sanidade, de respeito. É isso que a gente luta para acontecer, sempre. Mas eu quero que as pessoas saibam que isso é um processo que não muda do dia para a noite. Como tudo na vida, como todas as grandes mudanças, né? E que sim, eles sabem que a gente está melhorando. E eles pacientemente, eles vão esperando por isso, né? E que eles sabem que eles estão a serviço. E que eles não gostam de ser olhados como vítimas. E que isso tira a força deles, né? Então, nesses movimentos que a gente já fez, que a Andrea falou, né, de animais de produção, de animais de pesquisa, eu mesma, num movimento de regressão, já acessei a consciência de um coelho que estava passando por uma pesquisa científica, tá? Existe uma sensação e um sentimento de uma concordância. E aí a gente olha e fala, caraca, a gente tem muito para evoluir mesmo, né? Porque esse nível de consciência, gente, que eu estou trazendo aqui, ele é até difícil da gente compreender. Tamanha a consciência que esses animais têm, né? Porque eles não estão se vitimizando, eles não estão reclamando, eles dizem um grande sim para a vida, como ela chega e como ela se mostra. E por isso, mais ainda que a gente precisa honrar esses animais. Né? Então, eu, a partir disso, fui conversando com os meus filhos. Lógico que a gente faz os nossos movimentos, que são o quê? Começar a comer menos carne, e começar a honrar esse animal que está no nosso prato. A vida dele. Porque aí fez valer a pena tudo que ele passou. Ainda que não seja a melhor condição de vida, eu estou honrando esse animal aqui, que está servindo a minha vida através da vida dele. Né? Agora, o que eu acho que a gente precisa pensar também é que, e outro dia eu estava lendo um trabalho sobre isso, as plantas também sentem quando estão sendo arrancadas. Então, eu li um trabalho sobre uma pesquisa que fizeram com uma planta, quando ela está... Eles gravaram o som da lagarta quando ela está comendo a folha da planta, tá? E eles puseram esse som perto de uma outra planta da mesma espécie. E aí, ao ouvir a vibração, gente, olha isso, ao ouvir a vibração desse som da lagarta comendo a planta, ela começa a produzir uma enzima que muda o gosto da planta. Isso é uma reação de falar, ela é uma proteção. Então, as plantas também sentem. Agora, entendem que a gente precisa se alimentar. Então, como tudo, né, e como a visão sistêmica ensina pra gente, né, Andréia? A gente precisa olhar para a solução. Né? Adultos olham para a solução. O que nós podemos fazer com isso e a partir disso? Como a gente pode olhar para toda essa questão e olhar para os animais com força? Então, toda vez que eu constelei, fiz algum movimento, tanto para animais de pesquisa quanto para animais de produção, o que eles queriam? Ser honrados e vistos. E olhar para a força deles, e não como coitadinhos. Porque eles falam, né? É muito digno a gente dar a nossa vida para alimentar outras pessoas, outros animais, inclusive. Isso é algo de mais extraordinário. Só que nós humanos não vemos por esse lado. E aí, conta como é que você ensinou seus filhos a honrar os animais, por favor. No prato. E aí, esse movimento, né? Porque eu fui trabalhando tudo isso, e é lindo, Andréia, porque esse movimento a gente não constrói do dia para a noite, sabe? E eu digo, gente, por isso que a Andréia falou, e eu repito aqui, abram o seu coração, comecem sem julgamento mesmo, sabe? Com a guarda baixa, a olhar um pouquinho diferente, nem melhor nem pior, só diferente. Porque o que me chama a atenção, e me chama a atenção porque eu era essa pessoa,
Quando uma pessoa decide deixar de comer carne, por qual motivo ela está fazendo isso? Se ela está deixando de fazer porque ela tem pena dos animais, isso tem um efeito neles. E não é o efeito que ela gostaria, é o efeito contrário. Porque quando a gente tem pena de alguém ou de um animal, a gente tira a força deles. Né? Então, quando eu deixo de comer por princípio, no princípio que, olha, eu só não quero mais comer, ou eu não necessito mais disso. Então, tem dois movimentos, né? Por que você deixou de comer e qual é a sua postura interna diante disso e como você olha para as pessoas que ainda comem. Porque cada um tem o seu processo. É como se você fumava, e aí você para de fumar e o outro ainda do seu lado está fumando. É como se você bebia, para de beber e o outro ainda está bebendo. Como que você se relaciona com ele? Cada um tem o seu momento. E existe muito, muito julgamento, né? Então, cada um vai ter o seu momento. E cada um tem as suas questões. E a gente precisa, por mais angustiante que seja isso, aprender a respeitar e não olhar com um olhar de julgamento para essas pessoas, né? E aí eu fui passando por isso e para as minhas crianças, né? A Letícia, que tem 6 anos, ela olha para o prato e fala: mamãe, hoje o que a gente está comendo é um porquinho? E eu falo: sim, filha, é um porquinho. Daí ela fecha os olhos, ou ela olha para o prato e fala: porquinho, muito obrigada pela sua vida, pela vida que você deu para me alimentar, para alimentar a minha vida. E aí eu falo: gente, que coisa mais linda, né? Porque é isso, é gratidão, é honra, é respeito, né? Mas sim, e aí a gente pode ir conversando e falando: olha, hoje a gente vai fazer a segunda sem carne, ou a gente não precisa, a gente pode fazer uma coisa mais incrementada aqui, não precisar ter, né? Mas ainda é necessário. A humanidade vai demorar ainda para isso acontecer, né? Estamos caminhando, vamos evoluir, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. E nesse momento de transição, a gente poder ter um olhar mais amoroso e mais pacífico para quem ainda não consegue fazer isso. Eu acho que essa é o que dá a grande mudança em nós mesmos, porque é muito angustiante a gente ficar olhando e apontando o dedo para o outro, né? Sendo que eles mesmos não apontam. Então, gente, os animais não apontam. Então, assim, quem está em questão, que são eles, então a gente está aqui guerreando e brigando por eles e eles não apontam isso. E aí muitas pessoas que às vezes, e é difícil, né, Andréia? Muitas vezes não é fácil a gente ter essa consciência, né? E muitas pessoas eu convido, eu falo: você quer representar um animal? Então, num desses dias, no workshop, né, eu tive a presença de uma pessoa que trabalha com pesquisa de animais, né, e aí eu dei um presente para ela, porque eu queria que ela visse uma constelação sobre os animais de pesquisa. E aí eu fiz uma constelação ao vivo ali. E tudo que o animal queria, né, pus o representante do animal ali de pesquisa, e ele realmente ele estava, quem conhece constelação, né, já essa representação, ele estava faltando algo. E eu falava para ele, ele falou: falta algo, falta algo. E aí eu pus os pais dele atrás, todos os ancestrais dele, porque a força dos animais também vem dos ancestrais, assim como para a gente. E eu pus o reconhecimento e a honra, a gratidão. E você via, esse animal era outro. E essa pessoa, assim, se emocionou, ela falou: Isabela, meu Deus, você não tem noção o presente que você me deu. Porque existe, agora sim, nós vamos tocar num assunto mais importante e delicado. Existe uma grande responsabilidade em lidar com vida e morte, né? Então, a forma como abatemos e as mortes, elas têm um peso, sim, e elas têm um preço. E nós pagamos por esse preço. A única profissão do planeta que pode matar por lei é o médico veterinário. Já pararam para pensar nisso? E existe um preço que a gente paga por isso. Porque a vida ela funciona por compensações, né? Quem é sistêmico sabe disso. Então existe um preço para tudo.
E um dos preços que a gente paga pelo tanto de eutanásia que a gente faz, seja de animais de estimação, animais de produção, animais de trabalho, animais de pesquisa, sempre tem que ter um veterinário envolvido ali ou um biólogo, né? Uma das compensações que a nossa profissão tem é a gente ser uma das profissões com maior índice de burnout e suicídio. Então, existe um preço que a gente paga. A gente já paga esse preço também. Não são só os animais que pagam esse preço, entende? Então a gente precisa também ter esse conhecimento para estar disposto e ter essa responsabilidade, para poder fazer da melhor forma possível, entende? Então, é um assunto delicado, né, é um assunto, muito delicado. E eu, É, assim, tenho não pode é um falar, Elo. assunto superficial, né? Isso eu Não. queria, assim, para quem está ouvindo e quem, por exemplo, é vegetariano ou vegano, ou não, ou é totalmente contra o vegetarianismo, enfim, esses movimentos, é respirar a fundo e escutar, sabe? É se abrir para o diálogo, entender todas essas possibilidades. E repito aqui o que a Isabela falou, né? Entender que a gente está no processo de transição e que Sim, se a gente impõe um pensamento, a tendência desse pensamento revigorar e ser natural é bem pequenininha, né? sim. Então é muito lindo tudo que você está trazendo e desculpa ter te interrompido, Imagina, acho ótimo, mas eu adoro essa interação. eu queria trazer muito essa visão assim. Eu acabei de terminar de ler uma história em quadrinhos que é sobre um personagem que ele absorve o poder dos animais e ele, né? Então ele tá ali perto de uma mosca, perto de um cachorro, ele não absorver no sentido de tirar, mas no sentido Sim, de, sim, de né? ressoar, né. Isso. E nessa história, em 1980, mais ou menos, ali em 1987, eu acho, quando esse quadrinho foi feito, foi uma das histórias precursoras sobre esse movimento, porque ele começa a ficar consciente, esse personagem, sobre eu estou aqui e esses animais estão sendo usados no laboratório, então tem muitas Sim, histórias sobre isso, e você percebe o artista trazendo nesses pontos esse questionamento de vida e morte não só dos animais, mas também dos seres humanos. sim, Porque a partir do momento em que ele começa a ir contra os movimentos de testes, ele começa a ser muito violento, e isso provoca mortes, isso provoca problemas nos seres humanos, né? Então é muito sim, interessante essa busca por esse equilíbrio em honrar todo esse sistema que a gente faz parte, né? exato. Como conseguir esse processo evolutivo é, não é rápido. É isso que eu tenho pra falar, não é nem um pouco Não. rápido. E o E caminho não é a gente, bater contra diretamente, né, no sentido uhum, de revolta, de julgar o outro, ou de julgar o sistema, na verdade, né. O caminho é o contrário, é dizer um grande sim, mesmo com dor, mesmo com impotência, sabe, a gente reconhecer o tamanho da nossa impotência, né, e falar: "O que que eu posso fazer diferente? Qual é o caminho que eu posso fazer diferente?", né, qual é a minha parte, o que que eu posso fazer, né. E como nós somos um campo de informações, tudo que a gente faz, né, tudo que a gente tem de consciência, tanto para algo para o mais quanto para o menos, isso sobe para o nosso iCloud aí, né. Então, se a gente começa a ter essa postura de olhar um pouco diferente, eh, e de falar: "Deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu ir por um outro olhar", isso me traz paz, porque gente, como a gente não vai mudar o macro, vamos trazer na prática quais são, as consequências da gente se revoltar contra as situações da vida. É falta de paz interna nossa. E aí a gente passa uma vida em sofrimento. eu queria trazer só um relato, que a gente já conversou aqui com uma pessoa que faz comunicação intuitiva com animais, né? A Andrea, é um programa bem legal. Quem não escutou, recomendo que Ah, eu procure. quero ouvir também. O nome é Andrea, ela é excelente. Mas é interessante que as técnicas holísticas muito são treinados para isso. E toda vez quando a gente vai conversar, por exemplo, com um cachorro que está absorvendo questões familiares, está honrando os donos, com doenças, né, com algum comportamento ali de Uhum, válvula de escape dos donos, sim, você vai conversar com esse cachorro, esse gato, ele tá assim, eu tô fazendo isso por causa disso. Ele, em nenhum momento você conversa com ele, nunca aconteceu comigo, pelo menos, de uhum, relatar, eu tô aqui, olha só o que ele tá fazendo comigo. Sempre é não, eu estou assumindo essa responsabilidade
até de uma forma nociva, né? Que a conversa é essa, ó, você não precisa fazer isso pelo seu dono, né? Exato, É isso mesmo que você quer, dessa forma, deixa um pouco com o seu exato. dono. Aí, né? Por que que você E, tá e ele está a desequilibrando um pouco serviço, né? da Uhum, serviço? Então é bem interessante isso que você traz, porque é o que nas técnicas intuitivas a gente percebe. Uma postura de eu dou conta, me dá aqui exato. essa energia da casa que tá estranha, essa questão de saúde, essa vibração de saúde que tá estranha. Também bem Você curioso, trouxe assim. algo assim, lindo. Eu dou conta, eles dão conta. Eles dão conta. A gente que não confia que eles dão conta. Porque em algum momento a gente subjugou os animais. E a gente saiu dessa igualdade, porque somos animais também, né? Lógico, somos animais humanos, dotados de um nível cognitivo e mental completamente diferenciado, né? Eu falo de um nível cognitivo e mental superior, mas um nível de consciência inferior, se a gente está aqui para comparar, né? Então a gente é mais desenvolvido que eles em muitas coisas, mas na consciência desse, desse algo maior do que é a vida, do que a gente veio fazer aqui, eu posso ousar dizer que os animais estão dando de lavada na gente, porque eles têm essa consciência de que eles dão conta, de que eles estão a serviço da vida, que eles vieram cumprir missões aqui, né? Então, uma missão de ajudar um tutor, uma missão de estar a serviço através da vida dele, para alimentar, uma missão através de pesquisa, uma missão para ser livre na natureza e aí ficar um tempo ali. Então, ninguém vem para cá por acaso. Tudo já está pré-determinado, gente. Né? É uma grande ilusão a gente achar que a gente tem o livre-arbítrio. Eu falo que o livre-arbítrio ele vai só até a página 2, as coisas mais importantes da nossa vida, elas já estão determinadas inconscientemente. Então, e eles sabem disso. E é muito difícil para a gente, porque daí pega num aspecto nosso que é o não controle, né? O nosso tamanho. E aí pega em aspectos humanos que a gente fala, não, imagina, como assim? Então começa a ferir muitas das coisas que a gente aprendeu e que o ego e que a mente humana acha que controla a vida. E não controla, gente. Isso é uma grande ilusão, tá aí. A gente só acha que a gente controla as coisas, né? A constelação vai trazendo muitos panos de fundo aí que a gente fala, nosso pai, nossa mãe, nossos ancestrais. Fala, então, a escolha da profissão, às vezes está a serviço de alguma coisa, o casamento, a gente fala, não é bem assim. A gente não é tão livre como a gente pensa que a gente é, né? Queria te Fala, Elu. perguntar, Isabela, sobre essa questão, por exemplo, chegou se é assim, tá? Porque eu sabia de constelação de animais, focando, por exemplo, os cavalos, né? Vamos ver essa Sim. situação com os cavalos. Uhum. Eles seriam no lugar das pessoas. É isso que eu já tinha Os ouvido falar. representantes, Os sim, representantes. E você sim. está Na trazendo verdade, o eles outro são os lado. consteladores, É, praticamente. É. porque tem um campo mais, assim, a reação deles é mais intuitiva, mas sei lá, Não, na porque não tem verdade, eles uma são. comunicação que a Não, gente está tão habituado, né? É outra exatamente. comunicação ali É outro acontecendo. tipo de constelação, né? Uhum, Então, existe uma diferença, né, de constelação é, de animais e para animais, na verdade. uhum, É mais ou menos uhum, isso, né? tá. Então, por exemplo, a constelação de cavalos é, é quando eles nos ajudam na constelação, tá? E aí a gente pode trazer temas humanos e como tema de animais também, tá bom? A constelação que eu faço, né, é uma constelação, embora o nome seja de animais, mas ela é para os animais. Então é quando um tutor tem uma questão de um animal, seja de comportamento, de sintoma ou de adoecimento, né? E então quem que chega para mim, geralmente? Aquele tutor que já passou por vários tratamentos, trata, melhora, depois piora. Aquele mesmo sintoma que não se resolve, né? Ou vários animais com a mesma doença. Ou doenças de repetição. Então, já tive 3 cachorros, vários, até já morreu. Nossa, todo cachorro que eu tenho, ele tem uma dermatite, ou ele tem um problema no fígado. Né? E tudo que é padrão de repetição, tudo que não se resolve, ou tudo que já passou por todos os tratamentos convencionais, Isabela, não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo que eu podia.
e aí vem para a constelação. E aí o que a constelação vai fazer? Como qualquer constelação, ela vai olhar o pano de fundo disso, quais são, né, o que está oculto, o que está inconsciente, qual que é a causa raiz, para onde olha o sintoma. Eu acho que é isso, né? Para onde olha aquele sintoma? Para onde olha aquilo que está sendo trazido para ser constelado, né? E aí a gente vai ver com o que está relacionado. E hoje, posso trazer para vocês, nesses 4 anos aí de trabalho, que a grande maioria das questões que os animais trazem estão a serviço de mostrar algo para os seus tutores. Tá? Então, assim, mas os animais não têm suas próprias questões? Tem, mas é muito pouco, gente. Por quê? Por conta disso que eu já falei para vocês, porque os animais, eles dizem sim para a vida, né? Os animais não questionam, os animais não julgam, eles não apontam, eles não se vitimizam, eles não reclamam, né? Então, os animais, eles não nem estão lá olhando, eles não têm nem noção de futuro e passado. Então, eles não estão lá no passado olhando para aquele tutor que abandonou ele. Existe uma memória daquilo, mas não existe um julgamento. Vocês conseguem entender a diferença? E é muito diferente você ter uma memória do que ter um julgamento. Então, eles podem ter uma memória de tristeza, sim, porque eles são seres sencientes. Eles podem ter uma memória de medo de ficar sozinhos, sim, porque eles sentem as emoções básicas, né, que é alegria, tristeza, raiva, medo, aversão. Então, essas 5 emoções básicas eles sentem, eles são seres sencientes, tá? Mas as emoções, os sentimentos secundários, é a história que a gente cria em cima daquilo. Consegue entender? Então, eles têm esses sentimentos, mas eles não estão lá atrás, aquele tutor, que injusto, que não cuidou de mim. Eles não constroem histórias. Que é exatamente isso que você estava falando. Que é a nossa grande fonte de sofrimento. Entende? Então, quando a gente olha para essa causa raiz, e ele já tem, não tem julgamento, não tem essa relação com o passado, então eles nem ficam se lamuriando pelo que não foi ou pelo que eles gostariam que tivesse sido. Não tem isso nos animais. Não existe isso nos animais. E eles não estão nem lá na frente preocupados com o futuro, com o que vai ser. Eles estão no momento presente, no aqui e no agora. Então, dizem sim para a vida como ela se mostra e como ela chega para eles. Mesmo diante dos desafios, e eles têm muitos às vezes. Não julgam, não se vitimizam, e eles não estão nem no passado e nem no futuro. São as 3 coisas que a gente passa uma vida fazendo terapia e autoconhecimento e constelação. Então, sim, eles podem ter as próprias questões? Podem. Por exemplo, traumas transuterinos e transgeracionais de medo. Então, medo de fogos, às vezes a mãe passou por alguma situação, tá? Eu já constelei animais com questões próprias, já. Mas próprias mesmo, só deles, que não tinha mais nada do tutor, conto no dedo de uma mão. E eu já fiz mais de 300 constelações, tá? E próprias que ressoavam com alguma questão do tutor, também já vi, mas são poucas. Então, eu vou contar um caso aqui. Era uma cachorrinha, a tutora veio constelar, ela tinha muito medo de portãozinho, tá? Sabe portão que separa os ambientes da casa, que você põe no batente ali? Ela tinha, assim, era uma coisa, ela era uma fobia mesmo, né? E a tutora queria entender se tinha algo que tinha acontecido e tudo. E aí, na constelação, essa cachorrinha ela foi comprada num pet shop e ela ficou naquelas gaiolinhas. E a mãe também era uma matriz, então provavelmente ela ficou também nessas gaiolinhas. Então, existia ali uma emoção de medo, de solidão ali em relação a essa mãe e essa cachorrinha, e isso foi passado transgeracionalmente, porque a tutora falava, Isabela, mas eu comprei ela com 45 dias, nunca aconteceu nada, nenhum portãozinho caiu em cima dela, mas a gente não sabe o que aconteceu antes e com essa fêmea, entende? Que são as fêmeas também matrizes, que são os canis, e aí a gente entra numa outra coisa tão profunda e tão delicada da criação, como a gente estava falando agora, da produção de animais, entende?
E você trazendo isso, né, a gente pode entrar aqui numa questão que é a epigenética, né, que mostra que a gente, assim como nós humanos, os animais carregam em si as dores e os traumas dos seus antepassados, né? E Isso. coisas boas também. Por exemplo, eu tenho uma Rottweiler aqui, a Tuca, que ela nunca foi adestrada. Mas se você olha para ela e fala assim, ela é adestrada. Você fala, senta, ela senta. Se você fala, vai para o canil, ela vai. Ela não come nenhuma ração que não seja no pote dela, Uhum, né? E ela não come nada na mão. uhum, Então e aí a gente sabe que a linhagem que ela vem são de cães extremamente adestrados para guarda. E ela é guarda. Ela fica lá uhum, estrategicamente aqui no morrinho da minha casa, olhando o portão o dia inteiro. Aí na hora de dormir uhum, ela vem um pouco profundo, mas fica bem perto da casa, né? uhum. Então, você vê um comportamento de um cachorro que eu não adestrei assim, mas vem do quê? Exatamente. Porque os pais, né, os avós, os bisavós, com certeza foram educados dessa forma. E a epigenética traz essa confirmação científica para a gente disso, né? Que é o campo mórfico, né? Sim. Então, e aí em que momento esse caso da cachorra do portãozinho ressoou com... Foi lindo, gente, porque a gente estava investigando tudo isso, né? E a constelação, ela é investigação também, a gente vai colocando e vendo os movimentos, né? E num dado momento, a gente viu que o sintoma dela ressoava ali com a mãe, né? Então a gente pôs a mãe cachorra, tá? Os ancestrais dessa cachorrinha. A gente colocou ali o pet shop, então teve toda uma conexão. E num dado momento, isso teve uma conexão também com a tutora. Por isso que eu falo que tem também constelações onde o sintoma do animal ele ressoa com o sintoma da tutora. E a tutora, pela primeira vez, acessou uma memória dela no berço, na grade do berço, onde ela teve um movimento de amor interrompido com a mãe, de uma demanda ali, talvez de um choro, enfim, de uma demanda não atendida, né? Então, as grades do portão, as grades do berço, e aí foi aquela catarse que a gente conhece, né? Quando cai aquela ficha, né? Enfim, e esse animal talvez estava a serviço dela entrar em contato com esse movimento de amor interrompido, né? Para poder também trazer, então, esse movimento de pacificação em relação a algo que vem da criança para a mãe. O movimento de amor interrompido, ele vem da criança para a mãe, não da mãe para a criança, né? E foi lindo de ver. Então, assim, existem casos que sim, são dos animais, mas a gente não pode colocar constelação dentro de uma caixinha, né? Mas eu diria que mais de 90% dos casos aí as questões estão relacionadas aos humanos, né? A movimentos, e aí a gente trouxe uma palavra, né, um termo da biologia que são os bioindicadores. Então, os animais é como se fossem bioindicadores, indicadores vivos de algo que nós precisamos olhar, mas que eles estão nos mostrando, assim como as crianças. As crianças fazem muito isso, elas estão a serviço de um sistema, né? Quem já está acostumado com essa linguagem, né, sistêmica é isso. As crianças, quem chega por último no sistema fala: oi, gente, tudo bem? Sou nova aqui, eu posso ajudar como, né? Como é que eu posso ajudar esse sistema? E se coloca a serviço desse sistema. E os animais também se colocam a serviço desse sistema. E tem feito isso lindamente, principalmente para quem está muito mais conectado com eles do que com a própria espécie, né? Então essa é uma das missões contemporâneas dos animais. Ai, que lindo, Isa. Nosso tempo está acabando. Eu sei que, né, que já passou aí uma hora. Eu sei que as pessoas devem ter milhões de perguntas depois para você quando ouvirem esse podcast. E eu queria ver se você quer fazer suas considerações finais, senão a gente vai encerrar. Eu queria agradecer, eu gosto muito nossa, eu me alegro muito de ter a oportunidade de falar mais sobre isso, principalmente porque são assuntos muito novos, né? Uhum. Então, se eu puder pedir algo para vocês que estão ouvindo ou que vão ouvir, é, é realmente ouvir de coração aberto, porque é tudo muito, muito novo, né? E que como a gente está
comprovando tudo isso nas constelações, né? Não são coisas que a gente acha, mas como isso tá, os efeitos de tudo isso estão acontecendo, como os tutores também, à medida que a gente vai mostrando através das constelações, fazem grandes mudanças nas relações deles com os animais. A gente tem falado muito sobre esses animais no lugar de filhos, esse excesso, a gente falou muito sobre isso, né, Andréia? Desse Sim, excesso de humanização dos animais, como esses animais, a gente inconscientemente, com essa migração deles para nossa casa, a gente também vem tratando muito eles como seres humanos, e eles têm perdido um pouco essa natureza animal, e isso tem feito falta para eles, né? Então, eu convido a todos para olhar um pouco mais para essa visão sistêmica aplicada aos animais, né? E que eu estou aqui super à disposição, com todo o meu carinho e com toda a minha com a minha vontade mesmo, com todo o meu amor, para poder trazer isso mais, para a gente começar a olhar para os animais com força, com a e força que aprender eles com têm, eles, né? com a força que eles têm, Andréia e Elu, eles estão aqui no planeta Terra há milhares e milhares de anos, mesmo antes da domesticação. E os animais, gente, acreditem, eles têm força para nascer, viver e morrer, com dignidade, né? Com o respeito que a gente pode dar para eles, né? Eles vivem na natureza há muito mais tempo que a gente, eles têm força para passar por maremotos, terremotos, por desastres naturais, por perdas de outros indivíduos do grupo deles, por caças, enfim, por tantas questões, eles têm força. A gente precisa olhar para eles com mais força e com menos pena, né? E fazer a nossa parte, sim, tudo que nos for possível, mas de um lugar onde não nos custe a nossa paz também, né? E aí, quando a gente estiver em paz, eles também vão estar em paz. Então, eu acho que é isso, é poder trazer essa força dos animais. É isso, querida. Gente, eu vou Gratidão, passar e vou Isabela. deixar ficar aqui nesse descritivo desse podcast os contatos da Isabela, tá? E ela tem um Instagram e no YouTube também. Ela tem vários vídeos, né, de lives que ela fez, aprofundando em vários assuntos que tocamos aqui, falando mais especificamente. Ela fala muito de eutanásia também, que é um assunto que não deu tempo da gente abordar com tanto, mas é uma coisa importante da gente ter a consciência, né, de entender o quanto isso impacta no animal e na gente, como tutor. Eu acho que são assuntos que todo mundo quer saber um pouquinho. Então, no Instagram dela tem muito conteúdo, vocês vão adorar, né? Entrando lá, se você está interessado sobre esse tema, eu acho que vai ser uma grande contribuição, tá bom? Isa, muita gratidão, né? É uma honra ter você aqui comigo, Lu. Eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição aí para a consciência aí das pessoas nesse quesito animal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, meninas, pelo convite, viu? Lu, obrigada, minha amiga. Obrigada, meninas. Tchau, Gente, tchau. até a próxima. Tchau, tchau.